Não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta seu próprio mal. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui sobre o Sermão da Montanha, né, que Jesus fez. E porque eu e meu filho, a gente está assistindo aquele seriado The Chosen, acho que é o Escolhido, que fala sobre a vida de Jesus. E é muito bacana assim esse seriado porque vai entremeando com os principais ensinamentos, né? E, e são ensinamentos muito belos, muito morais e que principalmente o que chama a atenção, e eu não sei quem está assistindo se percebeu, é que naquela época se tinha uma outra regra de conduta, né? Tinha uma regra de conduta que era olho por olho, dente por dente, não tinha isso de fraternidade, de perceber a outra pessoa como um irmão, nada disso, né? Era cada um por si. E se você perceber, eu vou falar aqui sobre os principais 10 pontos aí desse Sermão da Montanha. Aquilo foi extremamente revolucionário, né? Porque ele, para quem vivia naquela época, ele falou para fazer o contrário do que as pessoas estavam acostumadas, né? E esse contrário, vocês vão perceber que modifica totalmente a energia, né? A vibração com que a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, né? Então o primeiro que ele falou foi as bem-aventuranças. Mateus 5, do capítulo 5, versículo 3 ao 12. Jesus proclama: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que sofrem perseguição pela justiça, mostrando que o reino de Deus se abre aos humildes e compassivos. Então aí ele já dá uma dica, né, de que essa questão de passar por cima de qualquer um, de conquistar as coisas a qualquer preço, da ambição, né, de perseguição dos demais, né, na verdade, tomar tudo pela força, né, digamos, poderia transparecer naquela época que fosse a melhor conduta, né, que talvez quem tivesse mais vantagem era quem fazia as coisas pela força, mas aqui ele fala justamente ao contrário, né? Ele diz aqui: o reino de Deus se abre aos humildes e compassivos. Significa dizer que essa intuição, essa bem-aventurança, essa como que a gente pode chamar, né? Bom dia. Quando a gente se sente uno com Deus, com o todo, se sente bem, quando a gente está em um sentimento de harmonia, de amor com os demais. Então isso é o que ele está aqui, né, chamando que o reino do céu se abre aos humildes e compassivos. Isso num nível mais raso, né? Mas também a gente pode levar em conta que ele, falando para os seus discípulos, estaria falando da própria iniciação, né? Que não poderia haver uma evolução espiritual real se não houvesse também uma forma de conduta na qual não gere dor aos demais, né? Não gere sofrimento a nenhum ser. Depois ele fala do sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Os discípulos são chamados a ser sal que preserva e luz que ilumina, dando exemplo de vida
para que outros glorifiquem a Deus. Então aqui ele está falando especificamente de transmitir, né? Não só uma regra de vida, mas também uma regra de transmissão dos ensinamentos, né? Preservar essa sabedoria e transmutar ela em luz que ilumina, né? Ou seja, não só intelectualmente, mas absorver de fato essa luz a um nível que a gente possa transmitir não apenas intelectualmente, mas de uma forma que já está integrada na nossa experiência, né? Que já faz parte de nós mesmos, esse conhecimento. Depois ele fala do cumprimento da lei, Mateus 5, 17 e 20. Jesus afirma que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, aprofundando o sentido espiritual dos mandamentos além da letra. Porque, e aqui é engraçado a gente falar sobre isso, né, além da letra, porque naquela época se tinha o que estava na letra morta era praticado de uma forma que não se importavam muito com as pessoas, né, mas com a letra mais do que com as pessoas. Ou seja, muitas vezes se faziam muitas coisas injustas, justificado pelas escrituras, né? E é engraçado que a gente atualmente veja tantas pessoas que praticam a religião cristã da mesma forma pegarem a Bíblia, né? E interpretarem de uma forma na qual se dá mais importância a algumas coisas estritamente que estão escritas ali do que a própria interpretação baseada no espírito, né, que Jesus tentou dar com essas palavras, né? Mais ou menos como se faz um advogado, pegar o que está escrito ali e fazer caber na sua tese, né? É engraçado que aconteça isso atualmente. Foi justamente o que Jesus falou para que não acontecesse, né? Depois tem contra a ira e a ofensa, Mateus 5, 21, 26. O mandamento não matarás é elevado. Até a raiva e a ofensa verbal já afastam do reino, pedindo reconciliação antes mesmo de oferecer sacrifícios. Então, aqui Jesus fala que não matar não é o suficiente, né? Que tem ainda uma forma muito mais elevada de tratamento entre as pessoas, levando em conta que não é só matar que prejudica, que causa sofrimento, mas também ofensa, raiva e todos os demais tipos de agressão também. Ele fala que afastam do reino de Deus, né? O que ele está querendo dizer é que afastam de nós mesmos, né? Do nosso eu divino e imortal, dessa vivência que a gente fala normalmente aqui, que a gente tenta nos aproximar, né? Do uno, do verdadeiro, através de meditação, de estudos, etc. A raiva e a ofensa verbal, aqui Jesus fala que também afastam, né, do nosso autoconhecimento e também da conexão de coração a coração com as pessoas. Depois tem aqui, pureza no coração, Mateus 5, 27 e 30. Jesus amplia o mandamento contra o adultério, ensinando que o desejo impuro no coração já viola a pureza espiritual. E aqui a teosofia amplia ainda mais, né? Falando que o pensamento, as emoções, o próprio pensamento em verdade, são atos também, né? Atos no plano astral e no plano mental. A gente acha que simplesmente pensar em algo só porque ninguém está vendo não significa nada, mas a verdade é que a pessoa mais importante está vendo, né? Somos nós mesmos. E esses
pensamentos de luxúria ou até outros vícios, etc. São pensamentos que, se outros não estão vendo, nós mesmos estamos. Isso vai se impregnando na nossa psique e vai nos tirando justamente essa pureza espiritual, como Jesus falou ali, né? E sem a pureza há a corrupção do nosso próprio espírito, do nosso próprio eu, fazendo com que haja uma obstrução entre o nosso eu verdadeiro e divino e a nossa personalidade. A gente fica apartado de nós mesmos ou apartado de Deus, né? Amor aos inimigos, Mateus 5, 38 a 48. No ponto mais radical, ele ensina a não revidar o mal e amar até os inimigos, imitando a perfeição e a misericórdia de Deus. E aqui realmente deve ter sido uma das coisas mais difíceis naquela época, como ainda é atualmente, porque nós consideramos o nosso ego, o nosso eu, como separado de todo o resto, e qualquer agressão, né, qualquer mal que nos seja imputado, a gente tem a tendência em agravar ainda mais essa separatividade, né, que nós vemos em todas as coisas, né, separadas de nós mesmos. E aqui, quando Jesus fala em não revidar o mal e amar até os inimigos, é justamente porque o inimigo é a ignorância, não é a própria pessoa, né? A pessoa, quando pratica o mal, ela pratica o mal porque ela ignora toda essa questão que nós falamos diariamente aqui, de que somos emanações da mesma unidade, né? E só fazemos mal um para os outros devido à nossa ilusão da separatividade. Então, por isso aí. Fazendo um adendo aqui, tá? As cartas dos mestres de sabedoria, eles falam que tratar o bem com o bem e para o mal justiça, né? Só que justiça, em muitos casos, é justamente perdoar, porque não é a pessoa que fez o mal, mas sim a ignorância na pessoa, né? Então, a justiça para alguém que faz o mal de forma premeditada é uma justiça, mas para alguém que ignora e faz de forma inconsciente é outro tipo de justiça. Então, quando os mestres falam ali contra o mal justiça, é preciso entender dessa forma, não que eles queiram se vingar, né? Mas que seja tratado com justiça de acordo ao nível de consciência que a pessoa tinha quando praticou o mal, né? Depois temos aqui a prática da religião em segredo, em secreto, Mateus 6, 1 a 18. Dar esmolas, orar e jejuar devem ser feitos em segredo, não para a aparência, mas diante de Deus, que vê o íntimo. Porque muitas vezes se faz, por exemplo, trabalho voluntário, ou dar esmola, ou fazer atos, né, relacionados à religiosidade ou à caridade, e querer receber esses palmas, né, querer receber aplausos. Isso, Jesus vem aqui corroborar o que Krishna fala no Bhagavad Gita, que é a ação sem apego ao fruto, né? A ação não vem do pequeno eu, a ação vem do grande eu, do eu de Deus em nós, né? Do nosso eu imortal, do nosso eu uno ao divino. Então não há como a gente querer colher louros ou aplausos se a ação nem é feita por essa personalidade, né? Pequena e efêmera, mas sim pelo divino que há dentro de nós. Esse divino é uno em todos, né? Depois vem a oração do Pai Nosso, que ele ensina ali, né? Mateus 6, 9 ao 13. Modelo de oração simples e profunda, reconhecimento da santidade de Deus, busca do reino, pedido do pão de cada dia, perdão e proteção do mal. Então essa oração é muito interessante e daria para fazer um outro vídeo sobre ela, porque além do sentido mais óbvio da oração, tem também todo um sentido esotérico, né? Na qual, se tiver as chaves corretas,
Essa oração ela é muito mais profunda do que apenas pedir ajuda e perdão ao Pai, né? Na verdade tem a ver com o próprio Logos e tem a ver com a questão de poder limpar os nossos veículos, desenvolver esse canal que é o Antakarana da nossa personalidade, para fazer com que venha a nós o vosso reino, né? Que possa se expressar a nossa parte divina na nossa parte temporal. Seja feita a vossa vontade, que Jesus falava o tempo inteiro também sobre isso, né? A tua vontade, não a minha. É justamente subjugar os nossos desejos da personalidade pelo nosso dharma, né? Pelo nosso dever atemporal. E de qualquer forma, todas as sentenças dessa oração têm um sentido até mais profundo do que esse mais óbvio, né? Que a gente pode aprender simplesmente com o sentido exotérico, né? Depois tem aqui o tesouro no céu, Mateus 6, 19 ao 34. Jesus ensina a não acumular riquezas na terra, mas tesouros espirituais. Exorta a confiança na providência divina. Buscai primeiro o reino de Deus. E também ele fala, né, de que onde está o seu tesouro também estará o seu coração. E como isso é verdade, né, que se nós colocamos, entesouramos os nossos bens, a gente vai ficar com o nosso coração, ou seja, nossa atenção nesses bens. Quanta gente a gente percebe que não tem tempo para fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Para ir buscar dentro de si mesmo quem se é, quem é o verdadeiro eu, né? Além da forma. Porque está muito ocupado com o seu coração preso a coisas que considerou importante no mundo manifestado, no mundo sensível, temporal, e que é algo que um piscar de olhos vai passar, não vai existir mais, e às vezes a gente acabou demandando uma atenção de uma vida inteira em algo que simplesmente é como um piscar de olhos na eternidade, né? Ou seja, o tesouro não foi guardado, buscado no céu, mas sim na terra, né? E por fim, a última aqui que eu escolhi foi a regra de ouro e o julgamento. Não julgueis, Mateus 7, 1 ao 12. Não julgueis para não serdes julgados. E a regra de ouro. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Isso aqui é muito importante, né? Isso é uma das regras mais importantes, porque é um sentido de ética e um sentido civilizatório, né? De civilização. Porque é até óbvio isso, esse sermão dele, né? Porque se nós fizermos para o outro aquilo que não gostaríamos para nós mesmos, nós vamos estar causando mal, né? Causando sofrimento a outra pessoa. E quando você causar o sofrimento para outra pessoa, desde o momento em que ela não conheça e não viva essas regras que a gente acabou de falar, que aqui Jesus falou no Sermão da Montanha, mas que também está em todas as outras obras dos diversos sábios, profetas e grandes seres que passaram pela Terra, se a pessoa não souber disso, ela vai passar adiante essa injustiça, esse mal que ela recebeu. Então, a gente começar a fazer o bem que queremos que façam para nós e começar a não julgar, mas ao contrário, relevar, perdoar, enxergar as coisas com os olhos de tolerância, né? Só isso vai fazer com que também outros nos enxerguem assim. E a gente pode até imaginar um mundo no qual aconteça dessa forma. Seria um mundo muito melhor, né, do que aquele no qual cada um está mais preocupado em culpar, julgar e condenar a todos os outros, sem perceber que não é a pessoa que comete o erro,
mas sim a ignorância desses fatos que nós falamos aqui hoje, temos falado diversas vezes, né, relacionado a esses preceitos que todos os mestres da humanidade falaram e repetiram diversas vezes. Então, aqui foram os 10 principais sermões do Sermão da Montanha que Jesus fez. E eu recomendo mesmo essa série, The Chosen. É uma série muito interessante. Inclusive para assistir com seu filho, se você tiver, sua família. Eu e meu filho, a gente assiste um capítulo por dia e está sendo um momento juntos para algo profundo, algo que vai unindo, né? Que vai nos unindo dentro de uma filosofia construtiva, né? Dentro de algo elevado. Então, é isso. Antes de a gente fazer a nossa meditação de encerramento, eu gostaria então de convidar a você participar das aulas da Sociedade Teosófica, na qual se fala de todas as religiões, todos os sábios da humanidade e todas as formas de entender e aplicar, integrar esses conhecimentos, tornando a nossa vida muito melhor. Essas aulas ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. E também você pode acessar o site, o link teosofia.net.br, teosofia.net.br. Ali você vai ir diretamente para o grupo do WhatsApp, onde você vai poder receber os links para as aulas, para poder interagir, participar, fazer perguntas, assim como receber outros materiais também, outros vídeos, citações e interagir com o pessoal no grupo, né? Fazer perguntas, etc. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Então, convido você a ficar numa posição com a coluna ereta. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Maxilares e ombros relaxados. Língua no céu da boca. Vou abrir um pouquinho, tá calor. Os pés bem apoiados no chão, tocando a sola dos pés, sentindo a sola dos pés tocando o chão. Respiração lenta e profunda, abdominal. Esse som que você está ouvindo é o som do mar. Pacificada a emoção, vazia a mente. Olhos fechados. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir.
Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Eu vou mostrar para vocês aqui como realmente temos o mar aqui, ó. Então, até a próxima.